Antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão felizes com Jesus no dia de hoje? Amém. Vocês estão felizes com Jesus no dia de hoje? Amém. Sabe, uma coisa que eu ouço bastante isso quando abre uma palavra, né? E a gente vê que muitas vezes a gente pergunta se está feliz com Jesus, mas muitas vezes a gente não se encontra naquela felicidade. Porque muitas vezes a gente perde esperança, muitas vezes acontece alguma coisa no nosso dia a dia e nos deixa para baixo. Mas assim diz o Senhor, que Ele é contigo. Então não se preocupe, que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? E nisso, assim como nós iremos falar agora, quero pedir para os irmãos se levantarem então. Vamos iniciar o nosso momento de palavra. Amém? Vamos abrir em Apocalipse 5. Apocalipse 5, nós leremos do 1 ao 14. Amém? Amém. Então eu vou iniciar. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos. E eram muitos deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que for morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, honra, glória e ações de graças. E eu via toda criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: Sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Vamos fechar nossos olhos para orar? Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício através de Jesus Cristo, que, Senhor, nos faz livres. E hoje, se nós estamos aqui para te adorar, é porque o Senhor construiu isso para nós. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Senhor, ao nosso Deus, se não for através de Jesus Cristo. Nós queremos dar toda a honra, glória e louvor nesse momento. Assim, Senhor, usa a minha vida da maneira que Tu queres. Não seja, Senhor, o Daniel aqui, mas sim o Espírito Santo de Deus a fluir neste lugar, trazendo uma palavra, aquilo que o Senhor tem a dizer nessa manhã a esta igreja. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos se sentar. Amém. Uma coisa muito legal aqui, se me perguntasse para mim: Daniel, se você tirasse todos os livros da Bíblia, você só pode ficar com uma parte, eu ficaria com o Apocalipse 5. Por que, Daniel? Porque para mim conta e resume basicamente tudo do plano da salvação. Assim como eu disse, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos abençoou, nos deu graça, e nós estamos aqui adorando o nome do Senhor, porque Ele venceu a morte. Amém? E isso, para mim, eu olho, toda vez que eu olho, eu crio aquele sentimento de esperança. Então, o tema hoje da nossa conversa, o tema da nossa palavra é Jesus Cristo, a nossa esperança.
Amém? Eu gosto bastante de contextualizar também aqui, que a gente tem que entender um pouco o que o Senhor está falando para nós. Então, João, que escreve a carta de Apocalipse, ele foi condenado, por quê? Porque ele estava falando a palavra do Senhor. E ele foi totalmente isolado na ilha de Patmos. Então, vocês imaginam uma pessoa que estava toda vez pregando, falando, cercado de pessoas, e daí ele vem e fica isolado. Qual seria a sensação? Eu acho que eu teria a sensação de desespero, porque, meu Deus do céu, cadê o contato com a minha esposa, cadê o contato com a igreja, cadê o contato com os amigos? Eu não saberia o que fazer. Mas desde aquele momento o Senhor já estava provando que era com ele, e assim nasceu o Apocalipse. Então, quero que vocês imaginem isso aí. Se você estivesse num lugar e que não tivesse nada, como nós reagiríamos? E para entender que o Senhor está conosco nesse momento, e Ele vai fazer, Ele vai guiar os nossos passos, mesmo que nós estejamos isolados, nós sabemos que não estamos sozinhos. Amém? E a partir disso, então, vamos ainda mais um pouquinho atrás, em Apocalipse 4. Apocalipse 4 diz a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Então, João estava vendo Deus no seu trono. Então imagine, ele está isolado, do nada a visão dele se abre, ele começa a imaginar santos, anjos, anciões, tudo adorando, prostrando o nome do Senhor, aquele que estava sentado no trono. Então, para mim, é uma sensação de quê? De felicidade. Aquilo foi assim, nossa, eu estou vendo ao meu Criador, eu estou vendo como será no céu, porque se Jesus instaurou para nós, dizendo que está preparando um lugar, que ele iria, mas ele voltaria, então João, ele estava o quê? Animado com isso. Mas daí entra Apocalipse assim, aquilo que virou ânimo, começa a virar um desespero. Por quê? Aí sim nós vamos começar. Versículo número 1. Então diz: e vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Muitos dizem que esse livro escrito por dentro e por fora representa o quê? Os dias de hoje. Então o Senhor já havia descrito tudo o que iria acontecer, desde o começo, antes da fundação do mundo com Jesus, até o fim e o momento que nós subiremos ao céu para estar junto com o nosso Senhor. E isso, o que acontece? Então, o livro escrito por dentro quer dizer o quê? O Senhor escreveu as palavras, e por fora é a testificação daquilo que foi escrito. É muito fácil nós vermos. Na palavra do Senhor não fala que haveria um ranger de dentes, na palavra do Senhor não falou que nós teríamos aflições. Se ligarmos a TV hoje no jornal, o que nós vamos ver? Tragédia atrás de tragédia, morte atrás de morte, pessoas brigando com outras por questões de pensamento, e ainda assim a palavra diz o quê? Que o amor de muitos esfriaria. Então esse livro é justamente o quê? É a passagem de tudo o que está acontecendo no mundo. Só que ele estava selado com 7 selos. Então não bastou um selo, foram 7. Então na hora que João viu o anjo, no versículo 2, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Qual que foi a sensação? Se sentiu sem esperança. Gente, assim no versículo 3, não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro e nem olhar para ele. João olha e fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esse é o livro que declara tudo o que vai acontecer com o mundo, e ninguém é digno de abrir. Gente, o que está acontecendo? Eu preciso que alguém abra para que nós possamos ver a vitória. Então, qual que foi a sensação ali na partir do versículo 1, 2 e 3? Um desespero. João veio e falou assim: não tem ninguém digno no céu, na terra, nem debaixo da terra, que possa abrir esse livro e declarar a vitória. Então, qual que foi o sentimento? Que a morte havia vencido. Então, se nós fazemos um paralelo com a cruz, foi a mesma sensação. Quando o Senhor diz: tetelestai, está consumado, e Ele entrega o seu Espírito, Ele abaixa a cabeça e dá. Só que aqueles que estavam olhando com a morte de Jesus passam a ter o quê? Falam assim: acabou. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias que estava conosco,
andando com nós, não está mais entre nós. O que está acontecendo? E muitas vezes na nossa vida é isso. Muitas vezes no trabalho nós perdemos a esperança por alguma coisa que nós vimos, que acontecemos. Dentro da nossa casa também, muitas vezes, por questão de discordância, nós perdemos a esperança e não queremos continuar. Mas aí que vem Jesus nas nossas vidas. Então, se nós devemos olhar para alguém, se nós devemos fixar os nossos olhos, assim como nós cantamos, o fogo em teus olhos fez nos apaixonar, é saber que o mundo ao nosso redor está querendo nos tragar, mas o Senhor é que dá a vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Brincadeira, diga amém? Amém. Glória a Deus. Então, a partir disso, vocês entendem que João, então, a partir do momento que viu o Apocalipse 4, a sensação de uma grandeza, de força, poder, e ele vê e olha sentado dentro do trono e não tinha ninguém, a sensação de desespero. Ele tinha perdido a esperança. Mas, começa o versículo 4. Então João chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Para você ver a grandeza do nosso Deus. Porque se nós não somos dignos nem de abrir, nem de ler e nem de olhar para ele, então nós seríamos totalmente consumidos. Mas o Senhor, Ele é misericordioso e nos dá a condição de estarmos junto a Ele. E aí começa a esperança. E no versículo 5 diz: E disse-me um dos anciões: Não chores. Então na palavra para a sua vida diz assim: se você está passando por algum momento difícil, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não chores. Assim como o pastor aqui, Adriano, gosta de falar: não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. Então um dos anciãos disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o que você imagina? Começa a criar uma esperança. Eis o leão da tribo de Judá que venceu a morte. Vamos anunciar isso, é a nossa esperança. Nós saímos daqui, nós dizemos: viu, há uma esperança para mim, porque Jesus venceu. Eu estava condenado, agora eu sou livre. Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então havia se achado alguém digno. Só o Senhor é digno de todo poder, de toda honra, de toda glória. Amém? Amém. Glória a Deus. E é isso que nós devemos ter. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Então imagine João. Quero que vocês imaginem como se fosse João vindo. Chega alguém, toca aqui atrás no ombro dele e diz: viu? Não chores, não temas. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Então, ali na destra do Pai, você verá alguém. Então, o que nós imaginamos? Qual que é a figura do leão? A figura do leão é considerado o rei da selva. Então, ele é forte, ele é poderoso, ele tem todo o poder sobre todos. E daí, quando ele olha, no versículo 6 diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes entre os anciões, um cordeiro. Eita, o ancião olhou para mim e disse: mas o leão da tribo de Judá venceu. Eu estava esperando um leão, e quando eu olho para trás tem um cordeiro. Calma aí, qual que é o significado de cordeiro, se nós olharmos? O significado do leão: poder, majestade, força. É uma sensação de venceu. Mas quando nós olhamos o cordeiro, nós vemos o quê? Obediência, sacrifício e fraqueza. Para você ver como o Senhor, em cada detalhe na palavra dele, ele traz para nós um sentimento de esperança. Então, se nós muitas vezes colocamos a nossa fé, a nossa força, algo grandioso, e quando o Senhor, muitas vezes nós pedimos: Senhor, eu quero vitória, eu quero desse jeito, eu quero assim e assim, o Senhor fala assim: não é do seu jeito, é do meu jeito, porque o meu jeito ele é perfeito, que as obras do Senhor são perfeitas. Muitas vezes nós pregamos, eu não sei vocês, mas eu sou muito, eu gosto de fazer tudo certinho. Então, se eu vou fazer alguma coisa no meu trabalho, eu já preparo meu dia, começo lá, eu tenho que aplicar a planilha, eu tenho que entrar em ligação em tal coisa, isso, e acabou.
Quando chega na hora, eu faço as coisas que eu planejei? Dificilmente. Dificilmente eu vou conseguir fazer. Por quê? Porque as circunstâncias mudam. Eu não tenho a visão do futuro que vai acontecer alguma coisa, que vão me ligar, que vão fazer alguma coisa. Eu não tenho. Eu tenho que me planejar sim. Mas eu sei que 99% não vai acontecer da maneira que eu quero. Então o Senhor está dizendo para nós no dia da manhã, nessa manhã, dizendo que muitas vezes aquilo que você planejou, aquilo que você acha que é o melhor para a sua vida, não é o 100%, mas o Senhor entrega o 100%, porque o Senhor na palavra dele diz que conhece você da cabeça à ponta dos pés. Não há um fio de cabelo sequer que caia sem que o Senhor saiba. Então o Senhor tem controle de todas as coisas? Tem. Então Ele sabe desde o momento que você nasceu, assim como diz a palavra, que nós somos vistos como uma menina dos olhos de Deus. O que significa menina dos olhos de Deus? Preciosidade. Então, se o Senhor está olhando para nós, Ele não está vendo apenas como mais um Daniel que toca teclado, mais um Marcelo que toca violão, o Rafa que toca bateria, a Beatriz e a André que cantam, o Anderson que cuida aí dos vídeos das mídias. Ele não está olhando aquilo que nós fazemos, mas sim se o nosso coração está entregue a Ele. Mas não adianta só entregar. Eu sempre brinco com a minha esposa, muitas vezes a gente conversa e fala isso. O entregar não é só entregar, fala assim, Senhor, eu entrego tudo a Ti. E fica segurando a mão do Senhor, fazendo um cabo de guerra. Senhor, eu entrego meus problemas, mas não quero esses problemas para mim. Senhor, eu entrego aquela pessoa do trabalho, mas eu quero brigar com ela. Senhor, eu quero fazer tantas coisas com as amigas minhas lá na escola. Nossa, elas são chatas, Senhor, eu entrego a Ti, mas ai que vontade de dar um tapa naquela pessoa. Não temos essa sensação? E muitas vezes ele fala assim, Senhor, eu quero entregar um problema para o Senhor, porque na palavra do Senhor diz que nós devemos entregar a Ele o nosso jugo e o nosso fardo, porque o fardo do Senhor é leve e o jugo é suave. Mas não basta só entregar, soltar e confiar. Então, se nós colocamos, assim como diz o Senhor, falando para nós, colocarmos Ele em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, não é só falar da boca para fora, Senhor, eu entrego a Ti tudo, faça, Senhor, a Tua vontade. Mas na primeira oportunidade, quando nós já estamos ignorando, queremos fazer isso. E a confiança no Senhor? O que é a confiança? Nós soltarmos assim, Senhor, eu entrego os meus problemas a Ti. Eu tenho passado por tantas dificuldades, por tantos problemas, eu não aguento mais no trabalho falarem de mim, eu não aguento mais na escola ficarem olhando torto, eu não aguento mais na minha família querendo falar das minhas costas. Senhor, eu entrego a Ti. Mas é entregar, esperar e confiar, porque no tempo certo Ele fará. O nosso tempo não é o tempo de Deus, mas sabemos que o Senhor, Ele age ao nosso favor. Assim como foi falado na semana passada, se nós temos uma palavra, basta uma palavra, nós devemos caminhar por ela. Pode ser que para nós o mundo esteja desmoronando. Imagine José, filho de 11 irmãos, ele tem um amor, assim como nós temos amor pelos irmãos, ele devia ter aquele amor de sangue. Mas imagine ele ser vendido. Se Deus chegasse para José e falasse assim, viu, você vai ser governante do Egito. Olha que preciosidade, como se estivesse colocando. Tivesse não, né? É o cargo mais alto naquela época. Ele só perdia para o rei que tinha uma total posse. Mas Deus fala assim, viu, você vai ser governante, mas primeiro você vai ser vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos vão falar que você morreu. Você vai ficar preso mais de 10 anos. Para daí depois alguém lembrar de você e daí você vai ser governante. Qual seria a nossa resposta? Seria, Senhor, eis-me aqui? Ou seria, estou bem, obrigado. Mas nós sabemos que o Senhor falou para nós o quê? Que nós governaríamos, que nós venceríamos junto com Ele. E muitas vezes nós preferimos falar assim, não quero passar por dor, por sofrimento. Acredito que ninguém queira passar por isso. Mas se o Senhor fala na palavra dele, que o mundo jaz no maligno, quer dizer que se nós temos a luz, o mundo vai querer apagar. Mas em quem nós temos confiado? No Senhor, o Todo-Poderoso que venceu
aquele que venceu a morte, ressuscitou e nos trouxe a vida, ou temos dado ouvido para que o mundo tem dizido? Muito forte. Em muitas situações já aconteceu isso comigo, de confrontar a minha fé, de chegar e falar mal de mim, e muitas vezes eu queria dar um soco e o Senhor fala o quê? Para, não é assim que funciona, não se trabalha fogo com fogo. Se eu sou a água viva, eu vou apagar esse fogo, mas confie em mim. É isso que o Senhor está dizendo para a nossa manhã. Confie no Senhor, Ele é a nossa esperança. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa é a esperança de João. Ele viu e achou que a morte havia vencido, mas não foi a morte que venceu. Jesus venceu. E aí está o cordeiro digno de desatar os seus. Então, assim como eu disse, o cordeiro, eles estavam esperando o quê? Um leão, que o leão é sinônimo de força. E a Bíblia traz um cordeiro como sinônimo de fraqueza. É a mesma coisa com as nossas vidas. Muitas vezes esperamos algo tão grande, mas nós não olhamos para aquelas pequenas coisas que o Senhor faz, que tem transformado e cuidado da gente. Então não ignore aquilo que o Senhor colocou na sua vida, aquilo que o Senhor disse. Caminhe por essa palavra. Amém? Amém. Então daí no versículo 7, então, o cordeiro veio e tomou o livro na destra do que estava assentado no trono. Então o Senhor ele era digno. Então olhando também ali no versículo 6, diz que no cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, na qual nós veremos nos próximos capítulos de Apocalipse, e que o Senhor manda um Espírito para cada igreja, que são 7 Espíritos. E o que significa esse chifres e significa esses olhos? Quando nós olhamos, o chifre tem um significado de força, mas o cordeiro não é fraco. O cordeiro não tem capacidade de chegar e enfrentar outra coisa, um lobo ou um coiote, não tem força, mas ali está o sinônimo de força, número 7. O número 7 tem muito poder no que se trata da palavra de Deus. E também 7 olhos, que é conhecimento. Então o Senhor é detentor de toda a força, de todo o conhecimento. A nossa esperança está nisso, aquele que tem todo o poder. Amém? Então, versículo 8: E havendo tomado o livro os 4 animais e os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse último, que são as orações dos santos, é o que mais nós devemos ter e começar a confiar e ter esperança em Deus. Então, qual é a primeira coisa que está nos ensinando? Que nós devemos dar toda honra e glória ao Senhor. Se há uma vitória na sua vida, você deve dar honra e glória ao Senhor. Porque muitas vezes achamos que é por nossa força. Vamos dar um exemplo. Você está a fim de comprar um carro. Nossa, um carro no ano 2020, já tem gente fazendo um carro 2024, 2025. Eu quero comprar esse carro. E daí você trabalha, você vai lá, faz uma hora extra, faz um pico ali, tudo, e você consegue. Mas aí você lembra, o Senhor lembra você e fala assim: nossa, mas você orou pedindo esse carro. Lembra que você orou? Mas qual é a primeira coisa que nós muitas vezes falamos? Como você conseguiu esse carro? Eu trabalhei muito. Mas calma, quem deu o trabalho das mãos para a sua vida? Quem que cuidou para que você não cansasse, não perdesse alguma coisa? Quem que cuidou de você naqueles pequenos detalhes? Quem livrou você da morte? Muitas vezes você poderia ter virado à direita, mas era para virar à esquerda, e o Senhor te livrou ali na frente, coisa que nós não vemos. E muitas vezes esquecemos disso. Assim como o Salmo 19 diz, que os céus e terra contemplam a grandeza de Deus. Se nós olharmos para fora e vermos as árvores, as plantas, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nós não pedimos para o nosso coração parar. Ele faz um movimento involuntário. E o Senhor que está cuidando até dos nossos batimentos cardíacos. Então, se nós conseguimos alguma coisa, é pelo nosso esforço. Nós conseguimos pelo nosso esforço. Mas se não for Deus agindo na nossa vida, de nada vale. Amém? Amém. E devemos entender isso. O Senhor, Ele cuida da gente até nas coisas que nós não vemos. E devemos ser gratos todos os dias. Porque só no ar que nós estamos respirando, é o Senhor que está soprando o fôlego de vida para nós. Amém? E a partir disso, então,
Os santos, os anjos, milhões e milhões e milhares e milhares, que Isaías diz que estavam cantando: Santo, Santo é o Senhor, se prostraram. E nós devemos também nos prostrar. E daí ele fala assim: que todos eles tendo harpas, salvas, ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Na palavra do Senhor fala o quê? Que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. De quem são as orações dos santos? São as nossas orações. Se nós oramos diariamente, seja para agradecer, seja para entregar, muitas vezes até para desabafar, porque muitas vezes a gente acha que a oração é só: Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Assim como na palavra do Senhor fala: não use de vãs repetições. A oração não serve só para nós lembrarmos que temos um Deus, mas nosso Deus é o nosso Pai. Então há uma conversa: Senhor, eu tenho passado por tantas dificuldades na minha vida, Senhor, eu tenho passado por tantos problemas, eu sei que o Senhor vai resolver para mim. Eu não sei da maneira, mas eu sei que o Senhor vai resolver. A oração é a melhor coisa que nós podemos ter, é a conversa com o nosso Pai. Muitas vezes, se eu contar alguma coisa para minha esposa, eu tenho certeza que ela vai ter uma palavra na minha vida através dela. Eu sei que se eu contar para o Anderson, eu assim: viu, cara, eu estou desanimado com alguma coisa. Assim como o nosso papel, a nossa igreja, nós devemos ter esse papel de ajudar uns aos outros. Eu sei que haverá uma palavra, mas só que se buscarmos na fonte, nós sabemos que a palavra é uma palavra viva. E o Senhor usa cada um de nós para sermos esse canal através das outras pessoas. Porque muitos não sabem quem é Jesus. Se sabem, não sabem a verdadeira essência. Mas cabe a nós levarmos essa luz, esse sal que todos precisam para que eles possam chegar até a fonte de água viva. Então não se sinta uma pessoa que não é usada por Deus. Nos mínimos detalhes. Até se eu trouxer um café, uma pessoa vir e falar assim: nossa, que café gostoso, ela pode sentir a presença de Deus nesse café. Pode ser por um abraço, você diz: senti de dar um abraço. Não hesite, porque o Senhor está cuidando disso e usa através da sua vida. É só dizer o quê? Senhor, eu quero ser usado por Ti. Independente da situação, eu estou aqui para Te servir, para Te adorar, para Te servir. E eu quero que o Teu nome seja glorificado. Então sabemos que a partir das orações dos santos, quer dizer o quê? Viu? O Senhor se importa com o que nós pedimos, pensamos e entregamos para Ele. Então não desanime, não ache que Deus não está ouvindo. Tem um louvor que fala que no silêncio, muitas vezes nós encontramos a resposta de Deus. Então não ache que Deus vai vir com fogo, assim como se encontrou com Paulo, uma luz, e vai vir assim: Daniel, meu filho amado, eis que te digo. Muitas vezes não. A maior coisa que nós podemos ouvir e ver é através da palavra do Senhor. O Senhor fala através da palavra. O Senhor usou muitas pessoas, inúmeras pessoas de diferentes lugares, para poder falar para nós e nos confortar no dia de hoje. E nós devemos entender que essa é a maior ferramenta que nós devemos ter diariamente. Assim como diz na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é o quê? Escudo e broquel. Então, se nós vamos enfrentar batalhas, a palavra do Senhor tem que estar conosco. Ela é a espada. Ela que é por nossa força? Não. É pelo Senhor. Amém? Nós ouvimos glória a Deus? Amém. Estamos acabando já. Então é isso. Então João viu e estava animado. Olha, há alguém que venceu a morte, há alguém que está comigo, eu não tenho mais que se preocupar. Então todos cantavam no novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. O Senhor nos resgatou das trevas para trazer a sua maravilhosa luz. Nós devemos nos glorificar. Se estamos aqui reunidos hoje, não é só para ouvir o que eu estou falando, o que nós cantamos, não. Nós estamos aqui porque reconhecemos quem o Senhor é nas nossas vidas. E se nós viemos aqui só para o final de semana, apenas para passar um tempo com comunhão, ou para dizer assim: eu sou cristão, tem alguma coisa errada. Nós não estamos aqui como o corpo de Cristo só para falar aleluia, santo, levantar a mão, amém. Nós estamos aqui para glorificar o nosso Senhor. E como corpo, então eu e
vocês, juntos, glorificando ao Senhor. Nós estamos num ensaio para aquele dia que o Senhor virá nos buscar, o momento que o Senhor irá buscar a noiva dele. Então a nossa esperança está nisso. Estamos reunidos hoje aqui adorando, não é por questão de quantidade de gente, mas o que estamos ofertando e oferecendo a Ele. Nós temos dado o devido louvor, nós temos dado a devida honra através dos nossos dias, ou se nós vimos aqui a gente é de um jeito e lá fora a gente é outro. O Senhor não quer saber se você se levanta a mão, se você fecha o olho para orar, não. Ele quer saber como está o seu coração. E se o seu coração está exaltando Ele todos os dias. Não há um segundo sequer, não há um minuto ou hora que o Senhor se preocupa da maneira que o Senhor vê a nós. Então, o quão importante é nós adorarmos de forma verdadeira. E daí no versículo 10 diz que para nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciões, e era o número de milhões e milhões e milhares e milhares, assim como Isaías já tinha dito, para você ver como a palavra ela é viva. Lá atrás o Senhor já tinha usado alguém para declarar o que iria acontecer. Versículo 12, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então a adoração tem que ter a adoração merecedora. O Senhor venceu por nós. Essa é a nossa esperança. Se um dia eu estava condenado, o Senhor puxou a minha mão e disse: filho, eis-me aqui, eu estou contigo. E já não somos mais considerados servos ou apenas uma criatura, nós somos considerados filhos dele. Olha a honra. Nós somos merecedores de ser chamados filhos? Não, mas mesmo assim o Senhor nos deu essa identidade. Então, se muitas pessoas falam para você que você não é nada, há um Deus que está olhando para você e está dizendo: você é meu filho, eu cuido de ti. Então, através disso nós temos que reconhecer aquilo que o Senhor é, e devemos nos perguntar diariamente: nós temos reconhecido a Deus como Ele verdadeiramente é, assim como os milhões e milhões e milhares estão reconhecendo nesse momento? Devemos perguntar, porque muitas vezes a gente cai naquele vício de apenas levantar, orar, vou trabalhar, volto cansado, tomo banho, converso com a minha família e vou dormir. E Deus? Onde está Deus? Eu não disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Devemos saber e devemos entender. Devemos colocar Deus no seu devido lugar, no mais alto e sublime trono. E para finalizar, ali, então João, aquele que estava desanimado, João que estava sem saber o que iria acontecer, encontrou a esperança. E ali no versículo 14 diz: e os 4 animais diziam amém. O que significa amém? Eu creio. Nós devemos dizer. Então, quando eu falo assim, vamos falar amém, e vocês falam amém, não é só por falar, mas é para declarar que nós cremos naquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Amém. Se é uma palavra na sua vida e você fala amém, quer dizer: Senhor, eu recebo, eu confio e eu entendo que tudo está nas tuas mãos. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Amém. Nós cremos e nós entendemos que há um Deus, há um Senhor que cuida de todas as coisas. Nós entendemos e sabemos que Deus está presente nesse lugar, nesse momento, seja no seu momento de oração, seja no momento que você está lavando uma louça. Deus está com você e Ele vive eternamente. Então, nós devemos entender que Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. E para finalizar, ali em Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. Diz: achei. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Qual é o mistério? A salvação que nós temos entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória.
Então hoje, se você entrou com a cabeça totalmente abaixada, desanimado, fala, Senhor, hoje eu não queria estar aqui. Muitas vezes precisamos ser sinceros. Senhor, eu trabalhei tanto ontem, eu trabalhei tanto essa semana, domingo que é o dia de folga, eu vou acordar 7 horas da manhã para vir aqui ensaiar. Ah, Deus, podia estar dormindo, está frio, né? Podia uma cobertinha. Mas se nós colocamos a nossa esperança em Deus, entendendo que Cristo em nós, a esperança da glória que nós teremos um dia, na qual o Senhor já nos concedeu e disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A esperança está em que um dia nós estaremos no céu, entregando as nossas coroas, porque na palavra do Senhor fala que quando entrarmos no céu, nós receberemos a coroa da vida, mas ficaremos com ela? Não, nós jogaremos aos pés daquele que é o único digno e merecedor. Então, se você veio aqui com a cabeça baixa, dizendo: Senhor, eu não estou aguentando, ou está sendo difícil, saiba que há uma esperança. Essa esperança já veio, morreu e no terceiro dia ressuscitou, e ainda nos convida a viver diariamente, porque Ele deu, através de Atos 2, dizendo: o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se nós estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se você está sozinho, você acha que você está sozinho, você não está. Deus cuida de nós em todo momento. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero chamar o grupo de louvor já.